mas aí eu vou passar agora a parte de orçamento e cronograma, então, para a gente ter passado por todos os pontos, né, e vocês não terem, né, terem um pouco de conhecimento de cada um dos pontos que são solicitados. Então, deixa eu voltar só a tela aqui, eu estava. Então, agora a gente vai falar do cronograma, tá? Então, o cronograma, eu até vou pegar aqui antes do cronograma uma coisinha chamada plano de trabalho. Nem todo edital pede, mas, por exemplo, o edital de evento, né? O edital de evento de literário, o festival, né? Todos os editais de eventos, eles pedem uma coisa que é uma descrição das atividades, né? Uma espécie de plano de trabalho. Porque ele quer saber melhor como que o seu projeto vai ser desenvolvido nas etapas, né, em cada uma das etapas, os blocos de atividade, né. Então, quando você vai fazer um festival, vai fazer uma mostra, né, ou mesmo uma circulação, ou mesmo um projeto, como é o caso aqui do Gato Coletivo, né, que é um projeto de atividade que dura um tempo longo, né, um projeto de manutenção de espaço, você tem uma série de atividades que vão acontecer. Então, o projeto geralmente ele é complexo, porque ele tem muita coisa que vai acontecer durante um período longo de tempo. Então, é importante a gente saber fazer um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, a gente vai procurar responder essas perguntas aqui, né? Como que será o desenvolvimento do projeto? Como que a gente pretende alcançar os objetivos, né? De repente, desafios que podem aparecer e como que a gente vai solucionar, como que a gente vai organizar, né? Por exemplo, se a gente vai ter uma série de oficinas, como que a gente vai fazer para as pessoas acessarem essas oficinas, né? Então é um lugar mesmo do planejamento das ações que a gente vai fazer. E no caso de circulação, entra também um pouco da estrutura, né, de como que a gente vai circular, qual cidade a gente vai passar primeiro, se a gente vai fazer um roteiro, como que a gente vai fazer essa circulação. Então, digamos que é a parte mais de produção mesmo, né, a parte, digamos, da resolução das questões de produção. A gente sai aqui do plano de trabalho, a gente sai um pouco da parte mais conceitual e artística, e a gente vai para a parte organizacional. Né, então quando pedem esse termo, né, plano de trabalho ou plano de realização, né, metodologia, então a gente está falando um pouco desses formatos, né, quantos dias, quantas apresentações, qual a duração das atividades, né, se a gente vai circular, qual é o tempo de permanência na cidade, qual é o tempo de montagem, né, e desmontagem de uma exposição, de um espetáculo, né. E no caso de livro também, né, entra muito, por exemplo, o formato, ou o livro, ou o catálogo, ou o CD, entra muito, assim, aquilo que a gente viu no edital, né. Qual que é a forma de publicação, qual que são os moldes de impressão, quantidade de páginas, as cores, se é preto e branco, se é colorido, né, se tem um tipo de encadernação específica. Então a gente vai entrar nesses detalhes técnicos da produção, quando a gente está falando de plano de trabalho. E geralmente depois de plano de trabalho, vai vir uma coisa chamada cronograma. E o cronograma, gente, ele é o quando vai acontecer, né, o cronograma, ele é um momento que a gente vai descrever as etapas e os prazos para desenvolvimento de cada parte do trabalho, né. Então cada coisa que a gente vai realizar, digamos, cada etapa que a gente vai realizar desse trabalho, a gente vai fazer uma listinha dessas atividades e a gente vai colocar um prazo para que a gente consiga ter uma visualização do calendário mesmo no nosso projeto, né. Quanto tempo ele vai levar, o que que a gente vai realizar, quanto tempo a gente vai fazer cada ação. E a gente vai considerar aqui tudo que se refere à criação, à produção e à execução do projeto, né. Então, tanto a etapa de criação, etapa criativa, criação de textos, pesquisas, levantamento de material, ensaio, arranjo, período de gravação, né, tudo isso faz parte da etapa de criação, né. Eh e aí, depois vem a parte de produção também, né, então, tudo que diz respeito à parte de produção, então, aluguel de espaço, aluguel de equipamento, contato com cidade, reserva de estúdio, reserva de teatro, contato com prefeitura para agendamento de praça, para fazer projeto, então tudo isso diz respeito à parte da produção, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está criando, a gente também vai produzindo aquele projeto. E a execução, né, de tudo. Então, a data que vai ser realizado, onde que vai ser realizado. Então, quando a gente faz o cronograma para apresentar para o edital, a gente não precisa colocar o dia, né, que vai acontecer as coisas, mas a gente tem que ter uma estimativa de quanto tempo vai durar cada uma delas, né. A gente pode separar o nosso cronograma em pré-produção, produção e pós-produção. E aí eu vou mostrar para vocês na prática como que isso fica, né.
E aí a gente pode fazer de 2 formas, né, a gente pode fazer uma tabelinha, né, veja, aqui, tá uma tabelinha para quem que já fez foi a Carmen e a Slane, né, que já subiram, o cronograma eles estão pedindo como anexo ainda, né, não é direto no sistema não. Beleza. Então, vocês vão não tem um modelo, né, o PROAC não pede um modelo. Então, por exemplo, isso é um modelo possível, né, você coloca o início, quer dizer, você coloca o mês que você estima que vai acontecer, ou você coloca gente, isso aqui eu coloquei o mês, né, o nome do mês aqui, junho, julho, porque era um edital que eu sabia exatamente quando ele ia acontecer. Mas como o PROAC a gente não tem uma data exata, a gente não tem uma certeza de quando ele vai acontecer, a gente também pode colocar aqui, assim, mês um, mês 2, mês 3, mês 4. A gente não precisa colocar o nome do mês, porque pode ser que comece em junho, pode ser que comece em maio, pode ser que comece em julho, né, então a gente não precisa colocar o mês certinho, a gente pode colocar uma previsão, né, quantos meses vão durar e aí numerando os meses, né. Aí eu posso colocar a duração, quanto tempo eu acho que aquela atividade vai durar, né, 15 dias, 2 semanas, um mês, um dia, né. Aqui pode ver que eu misturei, mas é bom padronizar, eu coloquei 2 semanas e 15 dias, né, 2 semanas e 15 dias é a mesma coisa, então eu posso padronizar por semanas, por dia, por mês também, posso, ir colocando aqui. E aí aqui as atividades, né, quais são as atividades que eu acho que vão acontecer, as principais etapas, né. Opa! As principais etapas do meu projeto. Então, planejamento logístico, agenda de ensaio, aqui quando ia acontecer algumas das atividades, né. Então eu vou listando aqui as atividades que vão acontecer, mas eu quero mostrar um outro modelo para vocês. Opa, não é esse não. Esse aqui é um outro exemplo, deixa eu ver se eu aumento ele aqui para vocês verem. Esse aqui é um outro exemplo que um pessoal fez, esse aqui não fui eu que fiz. Eles colocaram, opa, bom, deixa assim. Eles colocaram a atividade aqui, né, eles colocaram listaram aqui a atividade, aqui eles colocaram os dias, né, mas eles fizeram por dia, eu nunca faço por dia. Mas eles fizeram uma tabelinha, então eles listaram a atividade, eles colocaram aqui os dias e meses, eles foram pintando o quadradinho naquele mês ou naquele dia, naquela semana que eles tinham uma estimativa de que aquela atividade ia acontecer. Então é uma programação mesmo, né, um cronograma de quando eles acham que a atividade vai acontecer. E aí eles foram montando dessa forma. Outro modelo é, por exemplo, esse modelo aqui, que é um cronograma já de execução, né, que a gente já consegue acompanhar a execução dela. Então a gente coloca aqui, né, a semana, né, então pré-produção, semana pode colocar semana um, semana 2, né, pode ser mês um, mês 2, não precisa ser por semana, tá gente, são ideias aqui. Aí coloca a atividade, coloca quem são os responsáveis, isso aqui já é um cronograma de acompanhamento, tá, já não precisa mandar com todos esses detalhes para o PROAC não. Deixa eu pegar um outro modelinho aqui, deixa eu ver se aqui tem outro, não, acho que depois eu vou abrir um outro modelo de cronograma para vocês que eu queria de livro. Acho que está no próximo, espera aí, tela de curso, aula 4. Deixa eu ver se aqui tem cronograma ou só orçamento. Orçamento, 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 orçamento. Que é só orçamento, depois eu vou mostrar para vocês um outro modelo de cronograma para vocês entenderem, tá. Então, o cronograma, ele é um espaçamento mesmo, uma distribuição no tempo. Vocês vão listar as principais atividades que seu projeto vai desenvolver e você vai colocar no tempo. Então, por quê? O PROAC, ele dá um período de até 1 ano para você realizar um projeto. Então, desde a pré-produção, a preparação de tudo, até a realização do seu projeto e até a entrega dos documentos, por exemplo, você vai precisar mostrar, né, apresentar para eles que você tem uma condição, digamos assim, que você tem um conhecimento, né, e que você tem ideia de como que você vai distribuir o seu projeto. Deixa eu pegar aqui um outro cronograma para mostrar para vocês. Aqui, modelo de orçamento e cronograma. Eu vou depois mandar uma pastinha para vocês, acho que eu vou salvar num Drive e mando, Slane, o link do Drive, porque acho que é o melhor jeito. Aí você compartilha com eles que eu vou pôr esses modelos que eu estou mostrando, tá? Deixa eu mostrar mais um aqui, espera aí. Eu vou pegar um de um livro aqui, depois de um CD, tá? Ó, eu vou abrir o de CD aqui primeiro, eu vou compartilhar o de CD.
Deixa eu ver se ele abriu. Ó, isso aqui é um cronograma bem simplesinho. Isso aqui foi um cronograma feito para município de Campinas, para o edital do município de Campinas, que era de gravação de CD e realização de show de lançamento, tá? Então a gente gravava o CD e depois lançava o show, né? Aqui tinha o dia certinho, dia, mês e ano, porque a prefeitura exigia, né? Tinha lá no sistema da prefeitura. Mas normalmente eu não colocaria o dia, mês e ano, eu colocaria só mês e ano, né? Ou semana, tal. Então, só para vocês terem uma ideia das ações, né? Ó, reorganização de orçamento e cronograma, agendamento de ensaio, encontro para estudo e definição do repertório, início do período de ensaio, concepção artística, né, os arranjos, início da pré-produção, né, agendamento de estúdio, contratação de profissionais, elaboração da identidade visual e conteúdos do encarte, recolhimento de direitos autorais, captação de piano e sanfona, acho que aqui ficou na mesma linha, mas era outra. Né, recolhimento de direitos autorais era um, depois na outra linha, captação de piano e sanfona. Aí depois início da mixagem, realização da masterização, fechamento do encarte. Para quem já gravou disco, sabe que tudo isso aqui são etapas normais, né, de gravação de um CD. Prensagem, né, para quando a gente trabalhava com a mídia física, impressão de material de divulgação, assessoria de imprensa, divulgação web, a apresentação ao vivo, né, e depois a elaboração de relatório de prestação de contas. Então isso aqui era um cronograma bem resumido, bem sucinto, né, desde o comecinho ali do meu projeto até o final. Deixa eu pegar um outro modelo para vocês aqui. Modelo do... Aqui, orçamento e cronograma de livro. Esse aqui estão os dois, são duas abas, né? Um orçamento numa aba e um cronograma na outra. Então, vou clicar aqui na outra aba escrito cronograma, né? Então, esse aqui é um modelinho que eu gosto bastante de trabalhar. Olha só, eu coloco as ações que eu vou fazer na primeira linha, depois eu coloco, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, até o mês 10, né? E eu vou pintando os quadradinhos, né? Então, olha lá, por exemplo, contratação de equipe de criação e produção, é no mês 1 que eu vou fazer, né? A criação literária do livro, ele vai durar ali, na minha estimativa, 4 meses, né? A criação das ilustrações, ela começa no mês 2 e vai até o mês 4. Né? Revisão de texto, ó, normas da AMNT, vamos lá no mês 5. Aí, né, o PROAC exige relatório parcial, então envio de relatório parcial. Aí depois vem a produção editorial do meu livro, né? Depois a criação de arte gráfica e diagramação do livro. Depois o contato para agendamento das escolas, né, espaços de leitura, porque meu projeto previa, além do lançamento do livro, leituras dramáticas realizadas em espaços culturais, né? Aí registro e cadastro do ISBN do livro, né, que é aquele RG do livro que eu falei. Aí depois a impressão do livro, depois, na verdade, a impressão do modelo para conferência, revisão final e diagramação, depois a impressão dos exemplares finais, depois a criação das peças de divulgação e lançamento do livro, envio dos convites, impressão e distribuição dos cartazes, divulgação de mídias impressas e eletrônicas. Aí depois a ação em si, né? Aqui eu não divulguei, eu não separei, gente, em pré-produção, produção e pós-produção, mas tudo isso que eu falei é pré-produção. Aí quando eu vou fazer a leitura em si, né, fazer o lançamento do livro, aí já é a produção em si acontecendo, né, o encontro com o público. Aí vem o registro fotográfico e depois vem a pós-produção, que é a avaliação artística e administrativa do projeto, a organização de clipagem do evento, a elaboração de relatório final de atividade e a prestação de contas. Né? Então, tudo isso aqui foi minha pós-produção, que acontece lá no mês 10. Por isso que a gente fala, mas é só a escrita de um livro, vai durar muito tempo? Vai, né? Porque você tem desde a contratação de equipe, a parte de criação e tudo mais, depois você vai desenvolvendo, imprimindo, revisando, né? Aí faz o lançamento, distribui e depois fecha o relatório do projeto. Então, isso aqui é um cronograma simplificado, mas que dá para vocês terem uma boa referência, né, do que é um cronograma. E aí eu vou mostrar mais um modelinho para vocês conhecerem. Deixa eu tirar essa faixa aqui. Um outro modelinho simplificado, deixa eu ver aqui. Orçamento. Deixa eu ver se é esse. Acho que é cronograma. Aqui. Esse aqui, cronograma finalizado. Esse aqui é o cronograma de um espetáculo.
Olha só como que elas escolheram fazer, né, um cronograma do espetáculo Mig Meg Mug, que estreou o ano passado, e elas fizeram assim, ó, elas pegaram aqui, ó, quinzena um, né, a primeira quinzena de trabalho, né, elas colocaram tudo que ia acontecer na quinzena um. Então elas colocaram o que seria realizado na quinzena um. Aí depois o que seria realizado na quinzena 2, fizeram um resumo também de todas as atividades, então elas não fizeram linha por linha, elas fizeram um resumo de tudo que elas iam estar fazendo na quinzena um, depois na quinzena 2, depois na quinzena 3, depois na quinzena 4 e assim sucessivamente, né, porque era um projeto de curto prazo também, era um projeto que ia acontecer ali, né, em poucos meses. Então elas preferiram fazer dessa forma, um outro exemplo também de como você pode fazer o seu cronograma. E por fim, vou mostrar um último modelinho, que é, por exemplo, esse aqui. Ó, no Word, né, cronograma de atividades. Então, etapa um, né, pesquisa e ensaios, produção geral. Então, mês um, qual é o objetivo? Né, era uma produção Brasil-Chile. Então, o que o pessoal do Brasil ia estar fazendo e o que o pessoal do Chile ia estar fazendo, tá? Aí, mês 2, qual que era o objetivo, né? E depois, o que a equipe do Brasil ia estar fazendo e o que a equipe do Chile ia estar fazendo. Então, esse aqui é um projeto Brasil-Chile, né? Então, a gente dividiu o cronograma nessas duas equipes, né? Só que todo mês, olha, a gente colocava um objetivo daquele mês, né? Então, o primeiro mês, o objetivo era pesquisa, né? O segundo mês, o objetivo era a continuar a pesquisa e aí para a parte de dramaturgia, né? Terceiro mês, o objetivo era finalizar a dramaturgia. Aí o mês 4, o objetivo era fazer o ensaio, a confecção de cenário, figurino, adereço. Aí também tem uma divisão, né, do que cada equipe vai estar fazendo. Aí mês de setembro, né, era a parte de direção. Aí mês de outubro e novembro. Então foi indo, ó, foi indo, né, por meses. Aí isso tudo foi a preparação, veja, né? Aí começa o cronograma de atividades das apresentações, né, porque daí era o circuito mesmo que a gente ia fazer, né. Então ali o que que a gente ia fazer, né, na sessão um, aí tinha por bloco, tá vendo, bem organizadinho. Então, sessão um, sessão 2, sessão 3, aí vai tendo, né, cada uma das etapas da circulação, né. Então tinha também um um cronograma que ia indo por mês, ia contando um pouco como que o projeto ia se desenvolver. É quase um plano de trabalho esse aqui, né. É um cronograma que, na verdade, a gente poderia tranquilamente chamar de plano de trabalho, porque a perspectiva era distribuir no tempo como que o projeto ia ser desenvolvido, tá. Agora eu vou para a parte de orçamento. Não se preocupe que a gente vai voltar aqui para vocês poderem tirar dúvidas, tá. Agora a parte de orçamento. O PROAC, ele dá um modelinho de orçamento lá, que ele não tem essa coluna aqui, ó, o modelo que o PROAC pede, eu vou tirar, depois eu volto. O modelo que o PROAC pede, ele tira essa coluna aqui, né, aqui não vai dar certo, porque eu usei ela para fazer a conta, né, no Excel. Mas, que ele é item, quantidade, unidade, valor unitário e valor total. Esse é o modelo de planilha que o PROAC pede. Mas não tem nenhum problema se vocês colocarem essa coluna aqui do X, da ocorrência. E eu vou explicar para vocês a diferença, tá? É porque aqui, na primeira coluna, o item, vocês colocam o item da despesa, né? Com o que vai ser gasto aquele dinheiro. Então, aqui é o item de despesa que vocês vão criar. Aqui na segunda coluna, esse orçamento ele não está separadinho, mas são por colunas, né? Ele está configurado de um jeito que ele não aparece as linhas. Mas, ó, a coluna A, né? Depois a gente tem a coluna B, deixa eu dar uma aumentadinha para vocês aqui. Né? A coluna A, depois a coluna B, depois a coluna C, né? Então, na coluna B, eu coloquei aqui a quantidade, né? A quantidade de serviços que eu vou utilizar, a quantidade desse item, né? Depois a unidade, que é a unidade de medida, é como você vai fazer o pagamento. Se você vai fazer o pagamento por serviço, se você vai fazer uma reserva de dinheiro, se você vai pagar por cachê, se você vai pagar por unidade. Por exemplo, quando eu vou contratar um livro, eu vou precisar imprimir o livro, ele vai querer saber quantas unidades, eu vou pagar por unidade, né? Se for 100 livros, vai custar um valor, 200 livros, outro valor. E aí eu vou pagar por unidade. Então aqui eu coloquei, né, um livro que eu vou pagar por unidade, vou imprimir 500 unidades,
vai me custar R$ 13 cada unidade, que vai dar o total de R$ 6.500, né. Então é uma tabelinha de preços mesmo, né, uma tabelinha de custos. Você pode pagar por, né, então de várias formas, você pode pagar também às vezes por, sei lá, por litro, né, por quilo, mas a gente não usa essas medidas. Normalmente as medidas que a gente mais usa na cultura é por serviço, por cachê, por mês, por diária, né, então é a forma que você vai fazer o pagamento, de como que vai ser o desembolso, né. Você vai pagar pelo serviço, então fica fácil para a gente entender quando a gente, sei lá, vai contratar um pedreiro, né. Aí a gente precisa fazer um acordo com esse pedreiro, né, de como que vai ser o pagamento para ele. Então, às vezes o pedreiro ele cobra por mês, "Ah, eu vou ficar muito tempo aqui fazendo esse trabalho, então eu estimo que eu vou ficar aqui uns 6 meses fazendo esse trabalho e eu vou cobrar, eh, R$ 3.000, sei lá, quanto, R$ 5.000 por mês", não sei quanto que ganha um pedreiro. Então eu vou lá e coloco, né, eu vou contratar pedreiro, né, no nosso caso a gente não vai ter esse serviço comumente, mas se fosse, né, pedreiro, um pedreiro ou 2 pedreiros, não sei, 3, quantos forem, eu vou pagar por mês, né, aqui no modo de pagamento, né, na unidade de medida eu coloco mês, aí eu coloco a quantidade de meses que vai pagar, então se fosse, por exemplo, pedreiro e 3 pedreiros, eu ia pôr aqui 3, aí eu ia pôr aqui mensal, aí quantos meses? Ah, 6 meses, 6 de 3.500. Então vai dar o meu total lá, porque eu estou fazendo no Excel, então a conta fica pronta, né. Vou voltar aqui. Como que eu então, agora pode ser que o pedreiro fala assim: "Não, eu não vou te cobrar isso por mês não, eu vou te cobrar por empreita". Vocês já ouviram falar, né, o pedreiro fala: "Ah, eu cobro por empreita". Empreita é o serviço, né, então você vai pagar por serviço, não importa se ele vai durar 15 dias, 20 dias, um mês, né. Geralmente a pessoa também tem muitas pessoas que cobram por serviço, então você vai pagar pelo serviço, né, e aí você pode até fazer esse desembolso em 2 vezes, não tem problema, mas você está pagando pelo serviço e não pelo mês da pessoa, nem pela diária, né. Mesma coisa quando a gente vai comer no restaurante, a gente pode pagar por quilo, por prato, né, por à la carte, sei lá, tem várias formas de pagar, né, então a unidade é como você vai fazer o pagamento. A ocorrência, esse X aqui, gente, ele representa a ocorrência, que é a quantidade de vezes que você vai pagar, né, quantos serviços você vai pagar, ou quantos meses, quantas unidades, né. Então aqui, ó, por exemplo, atriz, né, eu vou contratar uma atriz, eu vou pagar ela por cachê, e eu vou fazer 2 pagamentos, eu vou pagar 2 cachês para ela, né. Então essa ocorrência é quantas unidades você vai pagar. Então 2 cachês, né. Eh ou alimentação, eu vou ter 5 pessoas na equipe, eu vou ter 5 pessoas na equipe, então 5 alimentações, vai ser um serviço que eu vou pagar 2 vezes, né, R$ 40 por dia, então é dessa forma que eu distribuo. Mas se você não quiser usar essa coluna, não tem problema, só que daí essa conta vai ter que ser feita aqui na primeira, né, então quando você coloca a quantidade aqui na primeira, você já tem que ter essa conta pronta, então se vão ser 5 pessoas comendo por 2 dias, você já multiplica e já coloca aqui 10, né, então você já colocou que são 10 refeições, né, aqui poderia ser refeições, por exemplo, né. Então coloquei 10 refeições, então eu não preciso ter essa conta aqui, então essa coluna eu posso eliminar, né, porque 1 multiplica 10 multiplicado por 1 é 10 mesmo, né. Agora, se eu não coloquei, né, se eu coloquei aqui 5 refeições, pago 2 vezes, aí essa coluna é importante. Então é um jeito de organizar que vocês podem, né, vocês podem fazer de um outro jeito, vocês podem eliminar essa coluna como placa que pede, só que daí, por exemplo, cartazes, aí eu já coloco aqui direto, 40 unidades. Tem gente que acha mais simples, tá. E aí o importante é que vai ter o valor unitário depois, né, cada unidade que você vai pagar, né, então a refeição, livro, eu vou pagar R$ 13 por unidade. O serviço de escrita, eu vou pagar 3.500. Eh, a assessoria de imprensa, eu vou pagar 1.500. O cartaz, eu vou pagar 4,50 cada um, né. Então eu coloquei o preço da unidade, e aí pelo Excel eu faço planilha com fórmula, viu gente, eu não faço essa conta, tem gente que faz a conta na calculadora e faz a planilha no Word. Pode fazer sem problema.
Só que, assim, eu recomendo muito aprender Excel, fazer aulinha virtual mesmo de Excel, assistir tutorial para aprender a fazer fórmula no Excel, porque facilita muito a nossa vida, tá? A gente fazendo uma fórmula de Excel bem feitinha, fica muito mais fácil de fazer um orçamento, tá? E aí, eu vou ter meu orçamento pronto, né? Eu listei tudo que eu vou ter de despesa, preenchi toda a tabelinha e eu vou ter aqui no final o total, né? Que no caso aqui era um edital de 25.000. Por algum motivo eu devo ter mexido em alguma coisa que ele tá 24.980, mas geralmente eu mando redondinho aqui, 25.000, que é o valor do meu orçamento, porque não tem como eu mandar 24.980, porque o edital vai me dar 25.000. Então, né, não dá para eu deixar sobrando R$ 20 aqui. Então, eu sempre tenho que pôr, sei lá, vou pôr aqui, né? 220. Arredondei aqui, 25.000, que é o valor do meu orçamento, tá bem? Então esse é o cronograma, né? Deixa eu mostrar um outro modelinho, assim, só para vocês terem uma ideia a mais mas assim, o cronograma, perdão, esse é o orçamento, né? O orçamento ele não muda muito o modelo dele não muda muito de um edital para o outro, tá? Eles são sempre bem parecidos, diferente do cronograma que você pode fazer de várias maneiras. O que muda é o que você descreve aqui, né? Então esse aqui é bem parecido, né? Ele tem uma coluna a mais aqui que esse aqui era o modelo da prefeitura de Campinas, mas ele não tem a ocorrência. Esse aqui é o modelo do PROAC, ó, ele tem só o item, né? Eu coloco aqui qual é o item da minha despesa, a quantidade, a unidade, ou seja, como que eu vou pagar, o valor unitário e o valor total, né? E aqui eu tenho lá o meu orçamento pronto. Aqui é o modelinho da prefeitura de Campinas, por isso que ele é dividido dessa forma, né? Ele dividia por blocos aqui, elaboração, divulgação, né? Então ele dividia dessa forma. E deixa eu mostrar um último modelo, deixa eu pegar esse aqui. Um último orçamento. Esse aqui é um orçamento PROAC também, igual o que eu mostrei para vocês de livro, né? Mesma coisa, ele vai ter o item, ele vai ter aqui a quantidade, a unidade, a ocorrência, né? Quantas vezes eu vou fazer essa despesa, o valor unitário e o valor total. E aí, o que que eu dividi? Aqui, eu dividi o meu orçamento em pré-produção, despesas com pré-produção, despesas com produção, despesas com comunicação e despesas com administrativo. Mas eu gosto mais, isso aqui é um orçamento de PROAC CMS. Eu gosto mais, por isso que ele é bem alto, tá, gente? Ele é 390 mil, né? Chega quase a 400 mil. Mas eu gosto de fazer o meu orçamento dividido de uma outra forma. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. PROAC 2019, orçamento, cronograma. Deixa eu ver se esse aqui tá do jeito que eu falei. Esse aqui tá do jeito que eu gosto, assim, geralmente a divisão dele de bloco, né? Coloquei uma cor meio ruim aqui, não dá para ler, mas aqui é escrito equipe. Deixa eu mudar a letra aqui. É a equipe. Então, eu coloco um bloco inteiro de despesas com equipe. Aí depois eu começo despesas com produção. Depois eu começo despesas com divulgação e depois custos administrativos. Então, geralmente, eu divido meu orçamento em 4 blocos de despesa, né? Equipe, despesas com produção, despesas com divulgação e despesas com custos administrativos, né? É o jeito que eu gosto de dividir. E aí, no material de vocês, ele vai alguns modelinhos, assim. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele vai alguns modelinhos de orçamento para vocês darem uma olhada também. Tá? Então ele vai ter aqui um pouquinho, né, explicando, e aí na videoaula que eu mandei, tem uma videoaula inteira de 1 hora explicando um pouco mais, ponto por ponto. Então, se ficou alguma dúvida também aqui, que vocês quiserem rever o que eu falei, na videoaula tem bastante informação. E aí eu vou explicando tela por tela, como que eu organizo, né? Então pode ver que eu coloquei aqui, ó, despesas com equipe, né, ou pré-produção, despesas com produção e execução, despesas com comunicação e custos administrativos. É como eu gosto de organizar, né? Aqui um orçamento inteiro, que é o orçamento do livro que eu mostrei para vocês. Isso aqui já é para prestação de contas, tá? Isso aqui são colunas depois que eu gosto de fazer para prestação de contas, para atualização do meu orçamento, para eu acompanhar as despesas, tá bom?
ou fluxo de caixa, né, isso aqui já é para prestação de contas que eu não vou me detalhar hoje. Muito bem, acho que foram todas as telas, deixa eu interromper o compartilhamento. A gente tem um tempinho agora, que é para tirar dúvidas e para vocês partilharem. Então, o que vocês acharem que ou nesse assunto de orçamento e cronograma, dúvidas que ficaram, né, que vão a gente vai debatendo aqui agora, vai suscitando, ou vocês podem partir também, vamos fazer uma rodada primeiro, ver dúvidas de orçamento e cronograma, ver quem que tem. Claro que na prática vocês vão ter mais, né. Fala, Slane. Você levantou a mão? Abriu. Eu perguntar primeiro, dentro dessa parte do orçamento, não sei nem se foi entre nós ou em algum momento, mas a gente falou sobre uma porcentagem do valor total do edital ser destinado a cada uma dessas áreas do orçamento. Não sei se isso está também nessas aulas que você passou para a gente, mas se puder falar agora, por exemplo, sei lá, 40% destinado para a produção, se tem uma margem assim para que torne essa planilha de orçamento mais equilibrada. Ah, legal. Boa pergunta. Então, o que tem assim mais obrigatório é na parte de comunicação. O PROAC ele não coloca nenhuma regra de distribuição orçamentária, mas normalmente muitos editais colocam que na comunicação a gente gasta em média 15% na parte de comunicação. Claro, vai ter características de editais muito diferentes. Então, se eu estou fazendo um projeto de pesquisa e eu só vou fazer um lançamento, uma roda aberta de partilha dessa pesquisa, de contrapartida, eu vou gastar muito pouco com comunicação, porque vai ser uma ação só que eu vou fazer com o público, então não tem por que eu gastar talvez 15% do valor do meu orçamento, então eu vou gastar menos, né, 10%, né, para ter uma divulgação, para criar uma arte, tudo mais, assim. Agora, se é um projeto com bastante atividade, bastante circulação, às vezes 15% vai ser insuficiente, então eu vou ficar mais perto do 20%. Então minha indicação é nunca ficar muito abaixo dos 10 e nunca passar muito de 20% de comunicação, tentar manter como teto ali até 20% de comunicação, que é o indicado na maioria dos editais. Mas também não muito menos que 10, né, para ter uma dedicação: "Ah, Cassine, mas eu vou divulgar aqui falando com a galera do meu bairro". Não, mas é um edital público, né, então é importante que você desenvolva uma arte, contrate uma pessoa, pague, né, uma pessoa para desenvolver essa arte, pague uma pessoa que trabalha com rede social, ou se você mesmo trabalhar, você pode se remunerar por esse serviço, né. Fazer uma publicação paga, gastar um dinheirinho, né, para fazer essa postagem. Aí publicação paga em Facebook, Instagram, por exemplo, hoje em dia é bem utilizado. Você pode pagar um carro de som para comunicar no seu bairro, você pode pagar uma confecção de um banner, de uma faixa para divulgar o evento, um spot na rádio, né, apesar da gente conseguir hoje muita mídia espontânea também. Então você pode usar esse dinheiro de comunicação para todas essas despesas, tá? Imprimir flyer, imprimir convite, pagar pessoa ou serviço ou material. Agora, se é um projeto de produção de algo novo que não existiu, é normal que a gente gaste mais dinheiro com equipe e despesas de pré-produção, né, que é a criação de figurino, criação de cenário, então a gente vai gastar bem mais com equipe. Se é um projeto de circulação de algo que já existe, a gente vai gastar bem mais com produção, porque aí a gente vai gastar mais com viagem, com hotel, alimentação, transporte, né, logística de modo geral. Então não tem uma indicação, Tairina, não tem assim, um limite, tá? É manter o bom senso, né, a gente observar se a gente não está gastando. Agora, por exemplo, despesas administrativas, uma coisa que a gente, né, tem porcentagens que a gente pode respeitar. Por exemplo, equipe de produção, a gente gasta em média 15% do valor do orçamento com equipe de produção, né, então esse é um valor 10, 15%, contando, assim, o que a gente vai pagar a pessoa para produzir, a produção administrativa. A produção administrativa, por exemplo, é quem vai cuidar emissão de nota fiscal, contrato, prestação de contas, abertura de conta no banco, documentação. Então essa pessoa, em média, né, a gente costuma indicar 5% de produção administrativa. Claro, se o projeto é muito alto, daí tem que ver se esse 5% contempla, mas é mais ou menos uma referência. Ah, vou coordenar, né, produção geral, a equipe que vai cuidar da produção geral, uma ou 2 pessoas. Aí geralmente 10, 12% de produção geral, fora a parte administrativa.
né? Então, é mais ou menos esse valor que se gasta. Eh, Agora, cachê vai depender muito, né? Porque se a gente tem uma equipe com 2 pessoas é uma coisa, se a gente tem uma equipe com 10 é outra coisa. Então a gente vai ter que, né, quanto mais gente, a gente tem que diminuir um pouco o valor de cachê, né? Mas é importante que o nosso orçamento fique equilibrado, né? De modo geral, despesas administrativas, então, que pode entrar em despesa administrativa, gente? Produção administrativa, ou seja, uma pessoa para fazer essa produção, né, essa parte mais burocrática do projeto, né, administrativa mesmo. Pode entrar uma consultoria de contador, uma consultoria de advogado, se precisar, né, elaborar contrato, essas coisas, né, pode entrar ali na despesa administrativa. Pode entrar despesas, de material, né, impressão, correio, telefone, eh, sei lá, despesas de escritório de modo geral, despesas bancárias, tudo isso pode entrar na produção na despesas administrativas, aquele quarto bloco que eu falei. Agora, é interessante que somando tudo isso, também não passe muito de 10% com despesa administrativa, né? 10, 12%, digo, despesa administrativa de modo geral, incluindo a produção, né? Então, também uma indicação. Então, se a gente colocou ali até 20% de comunicação, né? Até 10% de despesa administrativa, a gente tem mais ou menos 30% do projeto gasto nessa segunda bloco, né? Então, a gente sobrou mais ou menos 70% para distribuir entre produção e equipe. E aí é legal que fique equilibrado, mas é normal que uma produção nova vai gastar muito mais com equipe, né? E uma circulação vai gastar muito mais com despesas de circulação, de viagem. Tá bem? Mais perguntas de orçamento? Eu não ouço. Ah, agora sim, agora sim. Eita. Isso das porcentagens é que lá daquela roda de conversa tá anotadinho, até num papel a lápis. Até 15% administrativo. Então eu vou contrabalanceando, eu falo assim, olha, gente, tá faltando aqui na divulgação, ou tá faltando aqui. Enfim, e as planilhas eu sigo o seu modelinho lá das equipes desde aquela época. Eu uso também assim até hoje. Uma coisa que eu mudei foi aquilo da ocorrência, né, que eu também fazia. Eu comecei a pôr ator 1, ator 2, ator 3, quando tem mais de uma função, seguindo a planilha que eles pedem, que eu acho que quando é muito projeto que eles veem, quanto mais parecido com o formato, eu acho que fica mais fácil de visualizar. Porque a gente, às vezes, acaba fazendo contas mentais ali para ver se o grupo está dentro do processo mesmo. Mas a minha dúvida é em relação ao cronograma de execução. Você mandou, era tudo planilhinha, mesmo a mais simples, que era, acho que do MIG, MEG, MUG, que era, né, 15 dias, primeira quinzena, segunda quinzena. E aí eu costumo fazer corrido, primeiro mês, só que no, tipo, Mas Word. no caminho era corrido. No último que eu mostrei era corrido. É que eu visualizo muito bem as coisas em planilha. Eu tenho a cabeça bem cartesiana, né? Então, para mim, tabela é um jeito fácil de visualizar as coisas. Mas esse jeito corrido, tanto que o outro projeto do MIG-MEG, eu acho que já foi corrido. Depende de quem faz, né? Acho que quem fez esse foi uma das meninas, a Lila. Ela fez tabelinha. A Brisa faz corrido também. Coloca mês 1, tal, mês 2. Corrido no Word, não tem problema. Não é um problema, então, isso? Não. Tá bom. Pode fazer. O Camino 21 estava assim, né? Que é aquele que a gente fez para Iberecena, estava desse jeito e ficou super bom também. O que importa é que fique organizado, gente. Escolha um padrão e segue, né? Não vai mudando muito, não. Cassi, Diga. fala um pouquinho como que o proponente se paga, no caso de proponente pessoa física, como ele se paga sendo pessoa física, e proponente pessoa jurídica, como ele se paga sendo pessoa física. Tá. Bom, primeiro, assim, como que você vai inserir no orçamento? Não tem problema nenhum o proponente receber, só que ele não recebe por ser proponente, ele recebe por uma função executada no projeto. Então, pode ser que esse proponente, ele, assim, em quase todos os casos, gente, ele vai ser o produtor administrativo. É muito difícil ele não ser. Porque ele que vai ter que abrir a conta, ele que vai ter que ir no banco, ele que vai ter que, sei lá, né, não preenche mais cheque, mas assim, ele que vai ter que fazer os pagamentos, né, através do sistema lá do Banco do Brasil.
ou que seja no caixa, da forma como for, mas tem ele que vai fazer toda a parte administrativa. Então é muito difícil que o proponente ele não tenha pelo menos uma função no projeto. Então ele vai se pagar através da função que ele desenvolveu. Então, se ele é produtor administrativo, então por essa função. Se ele é produtor geral, coordenador geral do projeto, ele vai receber pela função de coordenador geral do projeto, também uma outra função. Se ele é ator, ele vai receber também como ator. Ah, Cassiane, se ele tiver 5 funções, o que eu indico, gente? Eu fiz esse debate, inclusive, esses dias no grupo, porque o PROAC ele não tem uma regra de quantas funções uma pessoa pode ter no orçamento, mas o PROAC CMS tem. Né? O PROAC CMS ele coloca limite de até 2 ou até 4, dependendo da característica do projeto. Né? Até 2 funções ou até 4 funções. Mas, numa live, no ano passado, a Natália, do PROAC Editais, falou que num projeto de pessoa física, o proponente poderia ter no máximo 2 funções. É assim, é uma coisa que ela falou da boca dela, essa regra não existe no edital, eles ficam fazendo essas coisas e confundem a gente, porque a regra não existe. Mas, por via das dúvidas, a gente não coloca muito mais que 2 ou 3 funções para o proponente, nem para ninguém. Então, se o proponente ele vai fazer um monte de coisa, eu tento juntar isso numa função. Então, se ele vai fazer, por exemplo, um monte de função de produção, coloco ele coordenador de produção geral. E aí, né, eu posso até colocar as atribuições, se eu quiser que ele vai fazer, posso, né, fazer uma fichinha lá junto com a minha ficha técnica que cada um vai fazer. Não precisa, mas se eu sentir necessidade, posso. Mas aí eu coloco, né, remunero ele por esse serviço, por meses, por serviço, como eu preferir. Agora, burocraticamente, e aí mesma coisa na parte artística, ele é maquiador, é diretor, é ator, não sei o que, então eu coloco lá, né, direção geral e ator, eu não preciso ficar colocando item por item, né, e aí eu coloco um valor de remuneração correspondente a todas as atribuições que ele vai ter, mas eu procuro não ficar colocando em um monte de linha, porque senão pode dar esse enrosco, né, de uma mesma pessoa ter muitas funções no mesmo projeto, tá? Isso pode pegar meio mal. E aí depois a parte de prestação de contas, vem a dificuldade de como que eu posso me pagar, né? Aí eu confesso para você que eu não vou bater uma única possibilidade, porque isso tem mudado todo ano. Até a Islane me fez essa pergunta esses dias, como eu mandei um áudio com possibilidades, né, Islane? Mandei nem lembro o que eu respondi, porque alguém tinha me feito essa pergunta. Tem cidades, eu consigo, como na cidade de Campinas, emitir nota da minha pessoa jurídica para mim mesma. Né, para minha própria pessoa jurídica. Tem cidade que isso não é possível. Depende do sistema de nota fiscal eletrônica de cada cidade. Né? Em Campinas eu consigo, só que o que eu coloco? Eu mudo o nome lá, o contador me deu uma instrução, em vez de colocar meu nome, eu coloco no meu projeto. Outra coisa, para pagar a minha pessoa física, eu posso emitir uma nota da minha pessoa jurídica para minha pessoa física. Né? E posso fazer esse pagamento. Posso receber também por RPA, né, e emitir um recibo da minha pessoa física para, né, porque se é a pessoa física que está recebendo, eu posso emitir um recibo da minha pessoa física para a minha pessoa jurídica. Também é uma outra forma de fazer esse pagamento. Mas o PROAC Lab, ele criou e ele deu essa resposta para muita gente, que ele criou uma regra lá de que uma pessoa jurídica, ao pagar-se a si próprio como pessoa física, ele sendo proponente, ele podia só fazer uma transferência direta de pessoa jurídica para pessoa física e fazer um recibo simples. Né? Tem que ser uma transferência direta da conta do PROAC para a conta pessoa física e um recibo simples. Isso foi uma resposta que eu nunca daria. Assim, só que o PROAC deu essa resposta por e-mail para muita gente. Então, muita gente fez dessa forma, inclusive no PROAC 39. Tá? Então, é uma outra forma também de pagamento. Então, por isso que tem algumas possibilidades, e aí é bom, no momento que você for fazer, pedir uma orientação aí de quem já fez. Pode falar, Isla. Com isso mesmo, tem a ver com essa pergunta, até era para esse projeto aqui mesmo. Como eu me pagaria, né? Pensando que é a minha MEI que é proponente desse projeto. E aí, com essa resposta, é assim que eu estou fazendo. E eu acho que é possível no PROAC, porque o PROAC é conta específica. Outros projetos, às vezes, é diferente. Então, aí não tem como eles exigirem. E ainda por cima, no PROAC Lab, eles pedem, né, como comprovante de pagamento, o extrato bancário. A gente teve que mandar o extrato bancário mês a mês, e ainda por cima discriminar lá certinho com o que estava sendo usado
o dinheiro, qual era a linha da planilha. Só um Isso. adendo desse assunto mesmo. Você vai falar, Thay? Não. No Lab 37, né, no PROAC Lab 37, a gente conseguiu... Eu entrei em contato com eles pelo WhatsApp e eles nunca responderam, foi por isso que eu te perguntei. Eu já fiz a prestação de contas. Seja o que Deus quiser, saberemos nos próximos episódios. Mas Hortolândia não dá para gerar nota para si mesma, a gente tentou. Na hora que a gente coloca lá, fala tomador e prestador é a mesma pessoa. Então, ele não gera. RPA a gente acabou não fazendo, porque era pessoa jurídica, enfim. E aí, o que a gente fez foi isso, foi uma transferência da conta do Banco do Brasil para a conta de pessoa física, e na prestação de conta no extrato, que nem a Isla falou, porque teve que mandar o extrato, a gente sublinhou e colocou o pagamento proponente, porque a proponente era a Gi, né, que é a MEI da Ciodu, ela era a administradora do projeto, né, a coordenadora geral administrativa, e a atriz. Então, essa era uma função só. Na verdade, ela recebeu por 2 funções. Que o pagamento de atriz foi na produção, que foi um espetáculo gravado, e o pagamento de administradora do projeto foi a última a sair da conta, foi o último pagamento, foi a última atividade da conta. E aí a gente fez isso. No relatório, colocou que era o pagamento da proponente. Eu não sei se isso vai dar problema. Acho que não. Eles orientaram isso para bastante gente. Mas Era para os uma coisa próximos que eu projetos inicialmente não ia... Fiquei pensando, tipo, se eu for pessoa física, como eu, pessoa física, vou me pagar? Eu posso gerar uma nota da minha pessoa jurídica? Então, aí sim. Aí se o proponente for pessoa física, aí fica bem fácil. Se o proponente é pessoa física e você tem uma, né, e você também tem um CNPJ, aí simples, você vai emitir uma nota fiscal da sua pessoa jurídica para o seu CPF. Aí é o jeito mais fácil. Aí faz o pagamento como se fosse para qualquer outro serviço. Da conta do PROAC para a pessoa jurídica. O Cassi, aqui, aí acho que é legal a gente reforçar, né? Como a gente tem casos de pessoas que não têm MEI, qual que é a diferença, né? Acho que daí, em termos tributários mesmo, né? De coisas que a gente tem que pagar depois, se inscrever em MEI ou em pessoa física. O PROAC não tem retenção de imposto para PF, tá? Ele teve só na Lab, no prêmio da Lab. Por causa de alguma característica que eles fizeram lá, alguma coisa da lei da Lab, que eles encaixaram, eles fizeram uma retenção, aí deu toda uma confusão. Mas nesse caso não tem retenção. Então, o que a pessoa vai ter que fazer depois é ficar atenta, porque ela vai receber um recurso alto como pessoa física, né? E se ela declara imposto de renda, então depois, por isso que é bom, gente, colocar no orçamento uma despesa para uma orientação contábil, para vocês, né? Uma consultoria, para vocês conversarem com o contador, tudo mais. Mas não tem retenção de imposto no PROAC, tá? É o mesmo jeito, se você se inscrever como pessoa física ou como pessoa jurídica. Eu sempre prefiro me inscrever sempre que possível como pessoa jurídica, porque aí a gente recebe na nossa MEI, depois a gente tem a declaração da MEI todo ano, que é simplificada, né? Inclusive, isso aí ajuda muito a gente com problemas de imposto de renda, né? Então, porque o que você recebe pela MEI já está incluído em imposto de renda, você não precisa pagar mais. Né? O que você recebe em pessoa física, depois você precisa, na sua declaração, né, de imposto de renda, ficar atenta de como você vai fazer isso, tá bom? E essa orientação contábil também, é isso, o negócio disso, é uma indicação, é bom que tenha, para que a gente consiga se orientar, mas também não é uma exigência dos editais ou do PROAC, né? Isso, né? De alguns editais sim, mas do PROAC não. Tá. Tem edital, o PROAC CMS é obrigatório. O PROAC CMS, um contador tem que assinar a prestação de contas. Beleza. Tá? Em Campinas também é obrigatório. Agora, no FIC, o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, é obrigatório contador. Mas no PROAC editais não, mas eu oriento, assim, principalmente quem é mais novo nisso, né, tá aprendendo. Vai precisar pagar um RPA, outra coisa. Eu não posso pagar uma pessoa física e ela me dá um recibo simples. Né? Ela tem que me dar, ou eu pago uma pessoa jurídica, ela me dá uma nota fiscal do MEI, né, dela, ou da empresa dela, nota fiscal que ela tiver, uma nota fiscal de representação jurídica, ou ela me dá um RPA, né? Não é ela que vai me dar um RPA, eu que vou fazer um RPA e assinar e pagá-la por RPA. E isso, cada prefeitura tem um sistema, né? Você tem que fazer o recolhimento de INSS. Se a gente nunca fez, é um processo meio chatinho na prefeitura isso, então, por exemplo, um contador vai ser bem útil nessa hora, se eu tiver que contratar a pessoa física e pagar por RPA.
que é recibo de Legal. profissional autônomo. Beleza. Obrigada, Cássia. Tá bem? Alguém ficou com mais alguma dúvida sobre orçamento e cronograma? Ou vamos fazendo partilhas? Como que vocês querem? Diga, Gislaine. Tá escutando? Agora Supondo que eu coloque lá R$ 1.500 de assessoria para contador e eu não use esses R$ 1.500, como eu vou descrever isso depois? Tá. Ou precisa ser devolvido? Tá. Não é devolvido, não. Só se você não utilizar, mas tem uma regra lá, tem isso escrito no edital, com as regrinhas. Mas, assim, primeiro, R$ 1.500 é um valor altinho, assim, para consultoria contábil. Geralmente, o contador, a não ser que ele vai acompanhar muito minuciosamente, mas um projeto simples, R$ 500, R$ 600 já é um valor bom de consultoria contábil, assim. Aí, vamos supor que eu coloquei lá e é isso. Eu não sabia na época, coloquei 1.000 e o contador me cobrou 400, sobrou 600. Só que durante a realização do projeto, você também vai ter outras despesas, Gislaine, que você previu um valor menor e ficou mais caro, porque subiu, porque o preço mudou, porque você viu uma necessidade diferente. Aí você vai fazer um remanejamento, você vai mudar o seu orçamento. Então, você vai transferir uma verba de um lugar para o outro. Só que daí tem uma regrinha. Se o valor que você está, a mudança que você está fazendo, ela é até 20% do valor que você previu, 20% da rubrica, então eu previ 1.000. Quanto que é 20% de 1.000? Vai dar R$ 200, né? Então, se eu tiver que mudar até R$ 200 de uma rubrica para outra, eu não preciso comunicar nada, tá? Então, eu peguei e vi que vai sobrar aqui R$ 200 desses 1.000, né? E eu vou mudar. Só que se é uma mudança maior, tipo, eu previ 1.000, mas gastei 400, quer dizer, mais de 50% do meu valor eu não usei, e eu vou mudar ele para outro lugar. Aí, como ele passa de 20%, aí você manda um e-mail simples, né, comunicando essa alteração para a secretaria, né, fazendo a solicitação. Geralmente tem um e-mail de comunicação que você vai fazer essa solicitação. E tem o relatório parcial. Quando chega o relatório parcial, você também tem um espaço para justificar algumas mudanças. Então, passou um pouquinho de 20%, fiz essa mudança, mas não pedi autorização. Também não é tão rigoroso assim. Quando você vai fazer o relatório do seu projeto, você pode atualizar o orçamento, fazer a mudança e justificar. Porque eles vão perguntar, teve mudança orçamentária? Sim. Aí, às vezes, eles vão pedir o orçamento atualizado, como que ele está no momento. Então, você precisa sempre ir atualizando o seu orçamento. E aí, você põe junto uma justificativa. Eu transferi disso para isso, porque isso aqui eu gastei menos, isso aqui eu gastei mais. É tranquilo, dá para fazer essas mudanças, mas quando ela é maior do que 20%, a gente tem que ir comunicando. Tá bom? Vamos fazer uma partilha do que vocês escreveram, para a gente ver o que brotou das ideias aí, a gente pensar um pouquinho os projetos? O pessoal está aqui com medo de começar. Não, é para a gente exercitar as ideias mesmo. Mas não, às vezes é melhor vocês começarem, para vocês não se... Já Ninguém começo obrigado, tá? Eu já começo pedindo desculpa. Na verdade, seria um resumo, uma ideia do projeto, é isso? É, isso. Certo. Bom, então vamos lá. Uma das ideias aqui em mente é o seguinte, que nem o projeto Samba de Quintal. Na verdade, esse projeto eu já realizei várias vezes. Tenho até já documentos audiovisuais dele e tudo mais. Mas, no caso, é um projeto de reverência ao samba, que é um patrimônio material da humanidade. E qual que é o objetivo dele? É levar essa cultura e esse ritmo a diversas classes, gerações, privilegiando assim a cultura e homenageando também, porque tem uma parte no projeto que eu faço uma homenagem às sambistas da região
que contribuem para a preservação dessa cultura e da sua divulgação. E essa homenagem ela é feita através de uma placa, de uma camiseta do projeto, e ele faz uma participação durante a apresentação, não é? Uhum. Bom, em linhas gerais é isso. Agora, paralelamente a isso, eu também criei uma página no Facebook do projeto e uma web rádio, que é a web rádio Samba de Quintal, que toca samba 24 horas por dia. Então, na verdade, é um projeto mesmo para reverenciar o samba e dar visibilidade a esse ritmo que como eu disse, é um patrimônio, né, imaterial da humanidade. Legal. Então, vamos lá. Raj, você tem... o que você está colocando... tipo assim, o samba de quintal são shows, são rodas de samba? Rodas de samba, que acontece num espaço fixo, toda vez é no mesmo lugar? Na verdade, no início, era o espaço físico, que na verdade era um quintal da minha casa, e depois eu mudei. Aí a ideia era fazer itinerante. E daí eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc, e o último que eu fiz foi uma contrapartida fazendo na praça. Mas a ideia seria também levar, né, fazendo samba de quintal na praça ou fazendo samba de quintal como samba de rua. Tá. Então, sendo um projeto de música, se ele se encaixasse num festival, por exemplo, mas aí é um evento de música diferente. Então, na minha percepção, ele se encaixa em 2 editais, tá? Então, deixa eu abrir aqui a lista. Na verdade, assim, de priori, o primeiro edital que me vem à cabeça é o edital de culturas populares. Deixa eu abrir aqui. Porque o de música, o edital de música, ele é muito formatado. Os editais de linguagem, eles são muito fechados, assim, numa caixinha do que você tem que produzir. Então, os editais de música, você tem que produzir um show, necessariamente. E o seu projeto, quando você me fala que são rodas itinerantes, que tem essa preocupação, né, com a memória do samba, com a manutenção desse trabalho na região, né, e estimular também, valorizar, né, você me falou das sambistas da região, né, das pessoas que trabalham. Então, para mim, ele tem muito mais a ver com uma manutenção de uma cultura popular, do que para a gravação de um disco. Agora, se você quiser gravar um disco com samba de quintal, você vai dar uma olhada no edital, deixa eu ver se aqui é o 13, acho que é o 13, deixa eu pegar aqui. Você vai dar uma olhada no edital, 13 não, perdão, ele é o 15, que ele é o de gravação de música popular. Só que ele é uma gravação de álbum. Então, por mais que você faça eventos, possa ter roda, possa ter tudo isso que você falou, o objetivo dele, Raj, é gravar um álbum de música. Então, ele vai ter toda a parte de burocracia e passo a passo de uma gravação. Mas pode ser que você fale, não, eu não quero gravar um álbum. Eu quero ter o registro, né, a memória do show. Então, pelo que você falou, não é, né? Então, o que eu indicaria é o edital de cidadania. Deixa eu achar ele aqui. O edital número 38. Porque ele é para a produção e realização de projeto cultural. Cultura popular, cultura caiçara, cultura indígena, cultura quilombola. Então, eu acho que o seu projeto se encaixa nesse lugar. Né? Ele é uma promoção de cultura popular, porque aí você pode ver o evento, ele é o edital 38, tá? Ele vai até o dia 15 de junho, ele pode ser inscrito por pessoa jurídica ou por pessoa física, então você não precisa ter MEI para se inscrever, você pode se inscrever como pessoa física. Você pode se inscrever no módulo de 50 mil ou de 100 mil, né? Se você quiser fazer um projeto mais sucinto, sem muita coisa, dá para ir no módulo de 50 mil. O de 100 mil, ele é só para pessoa jurídica, né? Então, para pessoa física, tem que ser no de 50 mil. E aí, você vai lá no parâmetros específicos e vê o que ele pede, mas ele é um projeto para isso que você está falando. Inclusive, você pode incluir tudo isso que você está falando, as rodas, pode incluir alguma atividade da rádio, né? Pode incluir debate,
pode incluir isso que você falou do feitio de algum material, né, simbólico, né, para resguardo dessa memória, que seria o exemplo das placas, das camisetas, né, dessa homenagem que você faz. Então, tudo isso pode ser incluído, porque ele não é um projeto que encaixa numa caixinha, tipo, tem que gravar, não tem que gravar nada. Você pode fazer, por exemplo, filmagens, né, e depois fazer um registro documental desse resultado todo, mas não precisa ser a gravação de um álbum de música, né? Pode ser um mini documentário, um material audiovisual para o registro dessa memória, tá bom? E com relação ao período dele? Tá, o edital ele está aberto agora, né? E como eu falei, o dinheiro, para quem é contemplado, passa todas aquelas etapas, é mais ou menos 6 meses. Então, ele é para o ano que vem. Ele é para começar provavelmente em janeiro do ano que vem, tá? Porque até pagar, sair as contas, tudo, né? Vai para janeiro, fevereiro do ano que vem. A partir do momento que o dinheiro cai na sua conta, você tem um ano para realizar. Então, você pode realizar durante todo o ano de 2023. Mas nesse caso, por esse valor de 50 mil, ele pode ser usado para fazer uma apresentação, várias apresentações? Como é que é feito o Você uso? pode utilizar ele para a atividade que você quiser. Para uma apresentação, provavelmente ele vai ser muito dinheiro, né? Sim, Então, você vai fazer algumas apresentações, por isso que você tem que fazer o orçamento, né? Para ver, então para eu fazer 4 apresentações, eu vou gastar com comida, vou gastar com transporte, vou trazer algum convidado, alguma convidada, quanto que eu vou pagar para essa convidada? Eu vou precisar de material de divulgação, por isso que depois eu vou pôr uns orçamentos lá para vocês estudarem, Raji, para você ter uma ideia dos custos, né? Mas esse dinheiro é para você gastar com tudo, para pagar a pessoa, pagar a produção, pagar a administração, né? Pagar o divulgação e pagar a estrutura física. Então, se você for fazer na praça, por exemplo, você não vai gastar com um lugar, mas de repente, sei lá, você vai gastar com aluguel de cadeira, vai gastar com aluguel de equipamento de som, então é o dinheiro para você fazer todas essas despesas. Aí você vai ver seu orçamento e vai ver quantas atividades dá para você fazer com esse dinheiro de 50 mil. Aí, e no caso, esse dinheiro, eu posso contratar um artista, Pode. pagar um cachê para um artista, por exemplo, uma sambista, um sambista de nome, por exemplo, assim, para participar do projeto? Pode. Pode, é super legal, né? Você misturar esses saberes locais, essa prática local aí, com outras referências também. E, por exemplo, se eu estou recebendo essa verba do PROAC, eu não posso executar um projeto desse e cobrar ingresso. Ou posso também? Depende do edital. Tem edital que coloca regra que tem que ser tudo gratuito, tem edital que não cria nenhuma regra. Entendi. Aí, se o edital não proíbe, você pode cobrar ingresso e usar o valor do ingresso como complementação. Ok. Tá? Quem mais quer partilhar? Gostei, muito legal o projeto. Deixa eu achar aqui o do conselheiro. Tudo bom, gente? Sumiu! Ai, que delícia. Eu achei que o resumo dela começava assim. Tudo bom, gente? Tudo bom, gente? Ela já começa... Não, agora... Ela começa o resumo batendo um papo com a comissão de seleção. E aí, galera? Eu tava procurando, achei. Achei. A gente geralmente começa assim, este projeto propõe, não sei o que, ou o projeto, não sei o que, a gente começa super formal, né? Imagina, ia ser bom, né? Começar um... A Carmen chega, tudo bom. E aí, comissão, parecer está lindo do meu coração. É uma proposta para o 02, que é a circulação de teatro. Apresentação resumida do projeto. Concretizado por meio da Lei Aldir Blanc Hortolândia em 2021, com apresentações apenas virtuais,
O projeto Conselheiro do Sertão da Cia Odu consiste em um espetáculo de teatro inspirado na literatura de cordel, com dramaturgia autoral da companhia. Seu enredo é atemporal, acontece no Nordeste brasileiro, abordando temas sobre sonhos, amor, a mulher no cangaço, resistência, a seca nordestina, a fome, a fé, as escolhas e as suas consequências. Para este projeto, propomos 10 apresentações presenciais. Aí as regiões eu ainda não... Acho que ainda falta destrinchar melhor sobre o que vai ser, porque a gente ainda não definimos que seria aproximadamente 10 apresentações, mas não as cidades. E uma coisa que chamou a atenção no edital é sobre essas regiões, né? Que eles pedem que sejam de regiões diversas. Então, fiquei pensando, só RMC talvez não seja interessante, porque a RMC é uma região. Então, tudo bem, colocar Hortolândia, Montemor, Sumaré, mas é tudo a mesma região. Então, fiquei pensando em sair dessas regiões sem entrar nas regiões que já tem no Cidadania Cultural, né? Que são regiões muito específicas, tipo, botar uma apresentação em São José dos Campos. Não é interessante, porque o Vale do Paraíba já tem uma movimentação artística e cultural muito grande. Então, não sei o que você pensa, se é mais ou menos esse o raciocínio mesmo. Eu acho muito, eu acho muito legal escolher as cidades, assim, pelo tema do espetáculo, cidades que você acha que pode dialogar. Acho bem importante sair da RMC e ir para algumas outras cidades. Tem, assim, quando a gente vai estudar o mapa de São Paulo, meu Deus, a gente tem, né, descobre, tem um tanto de cidade que não recebe nada, um tanto de cidade no interior, principalmente no centro aí do estado de São Paulo, né? Agora, com esses editais, acho que não precisa ter um rigor de não entrar em nenhuma cidade dos editais de cidadania, assim, né? Não precisa ser uma preocupação tão grande, mas achei legal você pensar nisso. Agora, o lance é que transporte está muito caro, então a gente acaba não conseguindo ir para regiões muito longe também, dependendo de quantos somos. Mas eu recomendaria, se não der para fazer 10 apresentações, diminuir para 8 e pegar pelo menos uma ou duas cidades mais distantes, né? Nem que vocês façam um roteiro, façam 2 cidades próximas, que vocês vão, faça, sei lá, a gente vai fazer a Garça, sei lá, tem uma cidade aqui, Garça e Marília, né? Ou a gente vai lá para a região de Rio Preto, mas a gente não vai pegar Rio Preto, a gente vai pegar 2 cidades menores lá, né? E vai depender um pouco também da estrutura que vocês precisam. Se vocês precisam de teatro grande, também é difícil fugir muito das cidades mais estruturadas, porque acaba não tendo teatro, né? Mas aí, juntando esses fatores, eu acho legal sempre pegar assim, a RMC, e se vocês conseguirem, visitar mais uma ou 2 regiões, ou uma pelo menos, né? Para poder ter essa diversidade mesmo de lugar que vocês ocupam, mesmo que vocês tenham que diminuir para 8 apresentações, porque eu acho que o edital pede 6, né? O edital pede 6, né? Diga, Anderson. Não, dentro disso da circulação, uma coisa que acontecia, não sei se ainda está rolando, é de você meio que ter que justificar por que você está escolhendo aquela cidade. Ainda tem. Dá umas dicas aí de como que a gente pode criar um roteiro interessante para que o projeto também ganhe nessa parte. Legal, boa. Primeiro dizer que sua apresentação está muito boa, tá super bacana, porque olha, gente, esse trechinho que ela leu, olha só, é um ótimo exemplo de como ser sucinto e falar o que é importante, né? Então você colocou a primeira frase que você lê, você já traz o contexto de onde esse projeto nasce. Então você já, né, colocou que ele nasceu a partir de um projeto da Lab, então eu já sei que ele tem uma referência numa política pública ali. Em seguida, você fala, eu acho, qual é a proposta, né, que é a circulação. Aí você já coloca os temas, né, de uma forma super sucinta. Eu não sei como você pontuou isso, você leu muito bem, então eu espero que sua pontuação esteja tão boa. Porque às vezes a gente lê que é uma beleza, aí outra pessoa vai ler o que a gente escreveu, né? Esses pontos que a gente colocou tá na nossa cabeça, né? Então fiquem atentos para ver se a pontuação, vírgula, se possível, né? Se vocês não são bons de escrita de português, ninguém precisa ser, mas pede ajuda para um amigo, um tio, alguém aí que seja bom. Mas, assim, do jeito que você leu, você coloca várias ideias, só que de uma forma, assim, frases curtas, objetivas, que você consegue colocar a referência, você consegue colocar de onde é a companhia, você consegue colocar o que vocês querem fazer, você consegue colocar o tema. Então, super boa essa primeira apresentação tua. Depois, você vai pegar outros parágrafos para destacar a relevância, né? A relevância não, para destacar, assim, para explicar melhor cada uma dessas coisas, né?
Aí você vai aprofundar um pouco mais na linguagem do espetáculo, como ele desenvolve. Então, aprofunda um pouco nos conceitos artísticos do espetáculo. Depois você aprofunda um pouquinho na importância da companhia, por exemplo, né? Isso vai ser lá na relevância. Mas lá na relevância você pode destacar um pouquinho a importância da companhia aí na região do interior, né, gente? Quando vocês são do interior de Campinas, né, vocês têm sempre que colocar, né? O fato de estar ligado a um polo como Campinas, às vezes é positivo, às vezes é prejudicial, porque vocês ficam fora da rota, né? Vocês ficam distantes, né? Ficam escondidos mesmo, né? Na sombra do que é fazer parte de uma cidade, né? A segunda maior cidade do estado de São Paulo. Aí, sobre a relevância, então você vai pegando os pontos fortes do projeto, que parece muito bom, e vai aprofundando depois dessa sua apresentação, vai contando um pouco mais como que isso se dá, tá bom? Pode falar um pouco de cenário e figurino, se quiser, pode aprofundar nessas coisas, né? Aí, sobre a escolha das cidades. Eu gosto, assim, quando o meu espetáculo ele tem a ver com matemática, vamos supor, né? Como vocês estão trazendo questões da região do Nordeste do Brasil, se a gente tivesse no estado de São Paulo, a cidade que mais tem referência nordestina é a própria cidade de São Paulo, né? Onde a gente mais tem. Mas talvez vocês não queiram ir para a capital. Podem ir para a capital. É interessante para um grupo do interior também colocar. É fácil de justificar, por exemplo. Quando a gente quer ir para a capital, é porque é importante para o grupo do interior poder realizar, ser visto, né? Na capital, por avaliadores, por, né, pessoas, enfim, ser conhecido também num polo de referência como é São Paulo. Mesma coisa seria justificar o porquê vocês apresentarem em Campinas, para poder ser visto, porque quantos programadores do SESC vão em Hortolândia e Montemor, né? Então, também, o fato da gente apresentar em cidades maiores, às vezes, também é para uma visibilidade do grupo. Vocês podem usar isso como argumento. Outro argumento é quando vocês vão para uma região que tem pouca visitação de espetáculo, né? Então, a gente vai porque aqui na região de Rio Preto, a galera sempre vai para Rio Preto, mas ninguém vai para a cidade vizinha, que é, sei lá, tal, sabe? Aí uma cidade perto. Então, vocês podem também por esse argumento. Ou quando a temática do espetáculo dialoga, vamos supor, a gente tem uma temática de pesquisa de meio ambiente, e aí a gente sabe que tem uma universidade numa cidade sobre meio ambiente, lá tem um debate importante, então a gente quer fortalecer o debate nessa região, ou, sei lá, uma região que destrói muito o meio ambiente, então a gente quer ir lá porque a gente quer debater, então a gente vai criando esses vínculos, né? Ou porque é uma região pouco visitada, ou porque é uma região que tem um tema que nos interessa, ou porque é importante para o grupo circular nesse lugar, né? Então, não é por aí, mas às vezes é muito simples, né? Às vezes é por roteiro, né? A gente quer fazer 3 roteiros no estado de São Paulo, então a gente quer o mais próximo, um de média distância, um de longa distância, né? Então a gente quer poder expandir também o conhecimento do grupo, né? A visibilidade do grupo no estado de São Paulo, mas a gente quer também poder difundir o trabalho que a gente faz aqui e a gente também ter referências de outros lugares, né? Então, acho que são alguns argumentos possíveis aí. Tá bom? Mais alguém quer partilhar? Acho que o microfone, ele começa mudo, não sei. Ele tem um tempo, é o tempo dele, é ele isso. tem, né? Tá tudo bem. Ele aquece. Agora foi? Foi. Beleza, então vou ler, Cassi. Esse é um projeto que ele nasce de uma ideia que a gente já tinha, né? E que, a partir de um processo de orientação, que agora o Gato está tendo, que é do programa Orienta Grupos lá de Santa Bárbara do Oeste, né? A gente está tendo orientação. Não. Não, é porque aqui está programa Orienta Grupos. A gente escreveu. Mas tudo bem, é um projeto de Santa Bárbara, né? E que a partir da... do estado, isso. Mas aqui a gente não fala. Não, mas eu entendi. É um programa de estado de São Paulo, e é um processo que a gente... Vocês estão recebendo a partir do polo de Santa Bárbara, né? Isso. E aí, a partir dessa parceria que a gente cria com a nossa orientadora, isso entra também dentro da escrita do projeto, né? Legal. E seria para o edital de produção infanto-juvenil. Quem que é a orientadora de vocês? É a Daniela Biancardi. Tá. Entendi. Eu vou ler aqui. Muita curiosidade essa parte. Tá bom. Apresentação do projeto. Este projeto prevê a criação e apresentação de um espetáculo teatral livre,
voltado para o público infanto-juvenil, para a rua, e tem como temática principal a diversidade de gênero. Anseia-se também que ele seja a continuidade do trabalho desenvolvido pelo programa Orienta Grupos, em que o coletivo teve oportunidade de trabalhar com Daniela Biancardi. Estão previstas 7 apresentações, sendo 4 apresentações na cidade de Montemor e 3 apresentações na cidade de Hortolândia, priorizando espaços públicos e com grande circulação de pessoas, como feiras livres, parques e praças. Como contrapartida, o grupo oferecerá uma oficina de teatro físico com Daniela Biancardi, pesquisadora do teatro cômico e gestual, formada pela École Internationale de Théâtre, não sei como é que fala isso, Jacques Lecoq, para a comunidade local. Buscando oferecer acessibilidade ao público, realizaremos uma apresentação para a comunidade não ouvinte, garantindo a tradução simultânea em Libras, língua brasileira de sinais, o traslado até o local da apresentação ou uma apresentação no local de atendimento à população não ouvinte. Tá, sim. Muito legal. Eu perdi o comecinho, lê para mim a primeira frase aí, que eu fiquei... Tá. Eu pegaria uma palavra. Este projeto prevê a criação e a apresentação de um espetáculo teatral livre voltado ao público infanto-juvenil, para a rua, e tem como temática principal a diversidade de gênero. Legal. Então, é um projeto de criação, para o edital... Esqueci o número Seria dele agora. 05, por aí. sim, É, que é de ele é produção um de produção infanto-juvenil. de obra infanto-juvenil, né? Isso. Maravilha, legal. Tá bacana, mas eu sinto falta nessa primeira apresentação, eu acho ela bem técnica, no sentido, né, me traz várias informações importantes sobre a circulação, sobre o lugar que vocês vão, mas me traz pouco sobre a temática, me traz pouco sobre o que ela vai abordar, qual que é a potência dela, né? Então, claro que pode ser que depois que você continue essa escrita de texto, você vai desenvolver isso. Mas tem uma coisa, gente, que eu gosto de brincar assim, o projeto, ele tem que ter o corpinho e tem que ter a alma dele, né? Ele, às vezes, a gente fica muito bom na descrição técnica do projeto. Então, a gente facinho, a gente conta como que vai ser, onde que ele se inspirou, onde que ele vai circular, como que vai acontecer, mas ele fica uma escrita um pouco fria, Thay. Então, eu entendo toda a sua escrita, eu acho boa, mas me dá vontade de um encantamento, porque quando você fala que é um projeto de montagem e circulação de uma obra sobre diversidade, para mim, eu fico com vontade de saber mais. E aí, para mim, passa batido, sabe? Então, eu não sei, por ser um projeto de montagem, talvez valha a pena, no começo, ou se você quiser colocar esse parágrafo inicial como um panorama geral, tudo bem, mas logo em seguida, vocês vêm se dedicando a contar um pouco o que é esse projeto no seu conceito mesmo artístico, no seu conceito, né, de linguagem, de estética, de ideia que ele propõe, de tema, né? Claro que você não vai precisar ficar destacando muito porque vamos fazer um projeto sobre diversidade, né? Porque depois você pode ir lá na relevância destacar por que é importante. Mas me contar um pouco mais, me dar um gostinho um pouco mais do diferencial desse projeto. Porque o que você me contou até aí, ele me traz muita informação. Beleza, eu acho super legal, por exemplo, que ele vai ser a partir do processo de orientação, e eu destacaria que esse é um ponto positivo para vocês destacarem na relevância. Então, quando chega na relevância, por exemplo, isso é um desdobramento de uma política estadual, porque é vocês pegarem o resultado de um trabalho que é uma política estadual, que é o Grupo Orienta, eu acho que chama Grupo Orienta Grupo, né? Não? Só Orienta Grupo? Enfim, vocês pegam o nome bonitinho dele lá, né, destaca que é uma política do Estado, ele chamava Grupo Orienta Grupo. Orientação artística, o antigo Ademar Guerra. Ah, tá, mas ele não é o de Grupo Orienta Grupo, não? Era para ser, mas não... Nós nos inscrevemos no Grupo Orienta Grupos e ficamos de suplente. E aí, como estava como grupo estável faltando uma vaga, nós entramos como grupo estável numa orientação artística mesmo. Ah, entendi. Então, quando vocês forem citar, coloca o nome certinho, né, do programa que vocês estão. E aí, na relevância, eu acho legal como você fez aí, você só lançou, só destacou, só colocou isso como informação,
Mas na relevância, eu acho super importante destacar isso como uma potência, né, um desdobramento de uma política e de um desdobramento de uma política super importante para o interior, né, que é vocês vão, né, dar continuidade, multiplicação mesmo, né? Então essas palavras, continuidade, multiplicação, reverberação, são dicas boas para vocês, né, colocarem aí na hora da relevância, né? Por que que esse projeto ele é interessante, né? E aí é isso, assim, eu sinto falta aí no começo de aprofundar mesmo o conceito do espetáculo, né, do que vocês querem criar enquanto espetáculo, por que que ele é e é um edital bem concorrido, né, então é legal ele vir aí com força total, assim, eu falo que é o corpinho e a alma, e eu falo tem que encantar. Ao mesmo tempo, esses primeiros parágrafos, gente, eles são muito importantes, assim, o primeiro, o segundo, até o terceiro parágrafo do projeto, ele é muito importante, porque é ali que você vai cativar ou não o avaliador. Imagina que ele está lendo 600, 700 projetos, né? E na hora que ele passa pelo seu, algo tem que chamar a atenção, né? A hora que brilha os olhos. Então, às vezes, você está numa escrita muito técnica, ele entende tudo. Isso é importante, né? É importante que ele entenda. Mas também que ele fala, opa, tem um negócio diferente aqui. Né? E é super difícil se diferenciar no meio de tanto projeto bom, né, gente? Então, esse é o exercício também de criatividade. E também, o oposto também é ruim, quando a gente vai muito para o encantamento e conta a beleza do nosso projeto e o tema, mamabá, mas chegou lá no quarto parágrafo, a comissão de seleção está lendo e ainda não entendeu o que você está propondo, né? Não faz ideia de como você vai fazer, o que você vai... Né? Também é ruim. Então, aí, no caso, tanto o seu quanto da Carmen, toda vez que eu vou falar da Carmen, eu digo, o que você falou da Carlota, você chamou a Solange de Carlota, né? Que deve ser o outro nome da Solange. E aí, toda hora que eu vou falar, eu penso em Carlota, e agora eu associei Carlota para vocês duas. Então, a Carmen, quando falou, também, eu entendi direitinho tal, né, mas também peço para ela aprofundar nesse conceito do projeto, porque é importante entender o que vocês estão propondo, mas é importante também, né, trazer essa gostosura, esse encantamento do projeto, tá? Quem mais? Mais alguém quer contar? A gente vai passar um pouquinho do horário, mas não muito, tá, gente? Vamos lá. O meu, na verdade, é uma ideia, tá? Eu ainda vim muito na dúvida se escrevo ou não, então vamos lá. Então, a ideia do projeto em si seria apresentar a música instrumental para estudantes da rede pública de ensino, fazer a difusão da música instrumental e mostrar a diversidade do saxofone dentro da música instrumental. Então, vamos lá. O projeto seria Viagem pelas Américas. Então, Viagem pelas Américas é um concerto instrumental reproduzido pelo grupo VibraSax, que é um grupo de câmara formado por saxofones e percussão. O concerto conta com 11 músicas de diferentes países das Américas, iniciando pelo Brasil, seguindo para Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Trinidad e Tobago, República Dominicana, Jamaica, Cuba e México. Já gostei. Parou aí? Não tem mais? Parou aí, foi o que deu. Tá bom, tá ótimo. Joyce, primeira coisa que você vai não necessariamente escolher, mas assim, você pode até escolher os dois caminhos, mas entender a diferença. Se você for fazer uma circulação de show, tem essa questão que você precisa ter a filmagem desse show. Você tem? O microfone não esquentou ainda ou não tá ligado? Foi? Foi. A gente não tem uma boa qualidade. Eu estava até conversando com o Anderson e foi essa a demora de começar a escrever, porque acredito eu que a melhor solução seja a gravação e não as apresentações em si, que era a minha ideia inicial. Porque a gente tem live, por exemplo, no Facebook, então a qualidade não é legal. Tá. Não, então seria se inscrever no edital de gravação, só que é isso, exige a gravação de um álbum, né? Não precisa ser impresso, mas precisa ir para estúdio, precisa fazer arranjo, precisa mixar, fazer registro das músicas, masterizar e gerar um álbum, né? Pode ser de poucas músicas, tal, lançado em plataforma virtual, mas tem que gerar esse álbum. É uma das caixinhas da música. Agora, quando você começou a falar, eu imaginei esse projeto no edital 48, que é o edital de formação de arte e cultura, mas ele para concertos, seria, por exemplo, concertos didáticos, né? Então, poderia ter as apresentações, mas teria, por exemplo, porque quando você começou, para mim, pareceu um projeto de formação,
né, quando você começa a falar, levar para os estudantes, não sei se você falou alunos, estudantes, me veio essa imagem na cabeça, você usou esse termo? Sim, estudantes da rede pública de ensino. Na verdade, meu pensamento foi apresentar em escolas mesmo. Eu não colocaria restrito só para a escola, para o projeto não ficar muito fechado, mas, por exemplo, se você desenha esse projeto mais voltado para a formação, né, então para a apresentação do instrumento, suas sonoridades, a história, e junto com isso um conceito didático, ou seja, vocês apresentam o conceito, mas vocês vão lendo, vão mostrando, vão comentando, né, e junto com isso alguma oficina, né, não sei se dá para dar uma oficina de instrumento de sopro, não dá porque as pessoas não vão ter instrumento, né, mas não sei, alguma oficina musical com corpo, de ritmo, alguma coisa que vocês possam trabalhar junto, seria um projeto formativo. Então, acho que você tem esses 2 caminhos, se você for escrever agora, se não, vai aprofundando um pouco a ideia do projeto, mas vai entendendo, né, se ele é um projeto de formação, se ele é um projeto de gravação, se ele é um projeto de circulação de conceito, porque se ele for circulação, também você pode fazer um outro caminho, que é por esse ano, né, você preparar aí um show, uma apresentação boa, bacana, em algum lugar com público, tal, mesmo que vocês não vão ganhar agora, e levantar um recurso para filmar, fazer uma boa filmagem, para daí vocês concorrerem em edital de circulação mais para frente, ou até mandar para a Sesc, essas coisas. Agora, se for para gravar, aí vocês podem concorrer esse ano ainda no de gravação, mas sabendo que daí, né, o foco dele é gravação e apresentações, mas principalmente a gravação, tá bom? Obrigada, Cássia. Na verdade, a ideia dos estudantes é que agora, estando dentro da escola, a gente vê que o primeiro bimestre, por exemplo, dos alunos na rede estadual, eles trabalham música dentro de arte. E a grande maioria dos professores não trabalham música especificamente. Né? E aí, estando dentro da escola, agora vejo a necessidade de talvez trabalhar um pouco disso com os alunos. Por isso, esse pensamento de alunos da rede pública. Mas está ótimo. Obrigada. Super acho possível, né, desenhar um projeto de formação aí no edital 48, tá? Ele é o 48, ele vai até dia 20 de junho, se vale a pena você dar uma olhada lá. Tem um mesinho aí para criar e enviar. Diga, Gislaine. O meu é simplesinho, tá? Tudo bem, estamos aqui para começar mesmo. Festival Arém. Realizar um espetáculo onde consiga levar ao público a emoção e o conhecimento de uma cultura de muita diversidade. Mostrar que a dança árabe pode e deve ser apreciada por todos, independente de classe social, através de workshops, levar conhecimento e estimular atrações para a convivência entre mulheres, visando o autoconhecimento e o convívio entre as mesmas. Muito legal. Vocês escrevem bem, gente. Todo mundo escreve bem aí. Deu para entender todas as propostas. Gislaine, mas é normal para você que está começando agora a conhecer esse campo dos editais, o que fica para mim? Um pouco de mistura do que você, né, a mesma coisa, tipo, tem edital, gente, já teve edital, até o Anderson falou disso, né, na sexta-feira, edital por demanda, né, que é um edital que você pode mandar uma demanda, um projeto, não precisa encaixar numa caixinha. O PROAC, ele, por exemplo, vai exigir que você encaixe um pouquinho em uma das linhas. Então, uma das linhas possíveis, quando você começa a falar Festival Arém, me vem, por exemplo, o edital 34, que é o edital de mostras de festivais. Só que se você nunca realizou ele, você não vai poder concorrer porque ele tem que ter sido realizado a primeira edição. Eu já realizei a primeira edição. Já? Já. Então, você pode dar uma olhada, né, no edital 34, que é o edital de festivais, né, e aí você poderia fazer esse recorte. Agora, ele também, deixa eu ver aqui alguma outra possibilidade. Talvez o próprio edital 47, que é o edital de artistas iniciantes, né, também pode ser para o seu caso, porque por mais que você tenha uma experiência longa na área, né, pelo que eu entendo, faz tempo que você trabalha com dança do ventre, né? Faz tempo que você trabalha com essa cultura, não? Não? Tem uns 3 anos. Uns 3 anos? 3 anos, 3, 4 anos. Tá, então você poderia entrar... Que eu estudo é muito mais tempo, mas que eu trabalho... Ah, tá. Entendi. Então, você também poderia dar uma olhadinha no edital 47, né, que é um edital também para artistas iniciantes, e daí é para a produção e realização dos primeiros projetos culturais.
Esse é legal porque ele também não tem um recorte, né, porque você fala festival, depois você fala montar um espetáculo, que é uma outra coisa, e depois você fala oficinas. Um festival, ele pode ter apresentação de espetáculos e oficinas, mas ele, dificilmente num edital de festival, você vai poder ter dinheiro para montar um espetáculo, você vai poder apresentar espetáculo que já está montado. Agora, nesse de artista iniciante, você pode, né, você pode fazer um projeto mais misto, né, e aí pode conter tudo isso que você falou. A gente vai montar um espetáculo, a gente também vai fazer uma mostra, e nessa mostra vai ter uma oficina, e essa mostra vai se chamar Festival Bahrein, né, e aí já realizamos uma edição, então eu acho que o edital, que você pode dar uma olhada, tanto no edital 47, quanto no edital, 34, é que o 34 ele é muito concorrido, porque ele é o de festival e ele é assim, são poucos prêmios para o estado todo. Mas você pode olhar e aprender a estruturar também a partir dele, que é o edital de festival. Mas o 47 seria uma opção, né, para você incluir. É que a gente não tem nenhum específico para esse debate da questão de gênero, para voltar para as questões do feminino, por exemplo, né? A gente tem de LGBTQIA+, mas a gente não tem um para que discute a questão da mulheridade, né? Que poderia ser um edital bacana se tivesse de cidadania também, né? As questões de gênero na mulheridade também. Então, a gente infelizmente não tem. Mas eu acho que eu daria uma olhadinha no de artistas iniciantes. Não sei se Anderson Slane pensa algum outro, assim. Tem alguma outra ideia ouvindo ela falar? Eu concordo com você em relação às linhas que ela propõe. Eu acho que você propôs para ela, acho que é isso mesmo. E esse do evento realmente é bem concorrido, e aí conta bastante a questão do histórico, né? Das outras edições e de quem participou e assim por diante. Isso aí. Quer aproveitar e ler o seu? Acho que só falta você, né, Isa? Vamos lá. A Joyce me intimidou, né? Mas, primeiramente, já queria agradecer, porque você deu um toque muito importante em relação à questão das especificidades da contrapartida, que cada edital estava... E aí a gente estava com um projeto quase pronto, e aí não tinha previsto nele as contrapartidas que o edital estava pedindo. E aí, me chamou a atenção esse ano também. E aí esse toque já valeu, que eu já inseri aqui no cronograma. Esse edital, na verdade, ele já foi enviado algumas outras vezes. No ano passado, no direto, ele ficou bem pontuado, mas não entrou. E aí a gente decidiu reenviá-lo novamente, porque já está inscrito, só que com um olhar um pouquinho diferente. Então, com o presente projeto, o Gato Coletivo Artístico visa a criação de um espetáculo teatral a partir da alegoria do enterro vivo de Antígona e o soterramento dos saberes ancestrais. Para tanto, o grupo fará o estudo da obra de Sófocles, a colocando em relação com relatos orais de pessoas que possuem saberes ancestrais, de comunidades tradicionais, ou que os exerce na sua prática, residente de Montemor ou da região metropolitana de Campinas, relatos captados pelo grupo. Esse é o principal resumo, que ler todo o texto. Gostei. Quer ler mais algo mais? É que aí o resumo vem depois. A peça será construída a partir da dramaturgia colaborativa, inspirada em relatos orais de saberes ancestrais colhidos do interior de São Paulo, região de Campinas, e metáforas com texto grego Antígona, e construída pelo dramaturgo do grupo, Anderson Sotesso, auxiliado por Karina Bentley, jornalista pesquisadora de saberes ancestrais. Aí a gente fala da trilha sonora e dos objetivos. E aí, por último, aqui eu já dei uma mudada na ordem também, pensando nisso, que você falou do corpo e da alma, né? Então, eu aprofundei um pouco mais no que é o tema e deixei por último, por exemplo, a questão das atividades, eu dei uma mudadinha
na ordem no que entrava. Você preferiu aprofundar um pouco mais no que é o conceito do projeto para depois detalhar sobre a circulação, as atividades, essas coisas, né? Exatamente. Ouvindo aqui, aí é o próximo parágrafo que seria: serão realizadas 12 atividades, 9 apresentações, aí as cidades que serão apresentadas, a roda de conversa, e aí eu inseri também que é a atividade de lançamento e a outra que é uma palestra. Sabe, Slaine, que eu tenho um jeito de escrita que eu vou muito para essa questão estrutural do projeto antes de aprofundar na alminha dele. E eu tenho gostado de ouvir quando eu ouço as pessoas me contando um pouco mais, sabe, o que está no coração delas sobre o projeto, sabe? O que move a gente fazer, por que eu quero falar sobre isso no mundo, né? Então, assim, é bacana, eu tenho gostado quando a gente conta um pouco mais sobre o conceito, sobre a estética, sobre a ideia, sobre o texto, o que a gente vai, né, criar e botar no mundo e depois aprofundar no formato. Tenho achado interessante, mas essas coisas é de percepção. Tem épocas e épocas, né? A gente vai também mudando a nossa percepção de como é melhor apresentar o projeto, mas eu já gostei, assim, também de como você inicia, achei legal, assim, achei objetivo e ao mesmo tempo, sabe, interessante. Ele me gerou interesse, me despertou curiosidade de como que fica essa dramaturgia, né, com essa obra grega junto com esses relatos, né? Muito legal. Legal, gente, obrigada pelas partilhas. Eu acho que era essa a ideia, vocês trazerem um pouquinho. Não, a Tairine pegou, eu ia falar, a Tairine não leu, mas já leu. A ideia era a gente poder vislumbrar um pouquinho, né, de alguns projetos, para a gente não sair assim só com a teoria, né, e poder visualizar. Mas o que eu queria dizer para vocês, assim, né, escrevam os projetos, se encorajarem a enviar, enviem, né, mais de um edital. Também não se preocupem, né, cuidado com a ansiedade e a falta de foco. Às vezes a gente quer mandar 10 projetos e a gente acaba mandando esses 10 projetos tudo meio mal acabado, sem terminar, né, sem estruturar direito, então também não adianta, né, melhor a gente colocar foco, escolhe aí 2 ou 3 projetos que vocês, né, acreditam que são o foco que vocês consigam botar agora, para quem já está, né, na escrita, já vem aí um tempo, né, escolham aí alguns projetos, né, e se vocês acharem que o projeto dialoga com mais de um edital, né, o mesmo projeto dialoga com mais de um edital, mandem para os 2, né, ficou na dúvida, manda para os 2, né, e se for contemplado, escolhe um, né. E a outra coisa é assim, para quem está começando, né, se arrisca a escrever, mesmo que, né, mesmo que fique mal colocado ainda, mesmo que ainda não pontue bem. Primeiro que vocês podem ter uma surpresa, né, de repente ser bem pontuado, vocês já terem né, alguma referência do projeto de vocês. E a outra é que à medida que a gente se obriga a colocar o nosso projeto no papel, né, e mandar para alguém, organizar, fazer um orçamento, fazer um cronograma, fazer ali, né, tudo planejadinho, a gente a gente impede de se boicotar, né? Porque a gente vai de alguma maneira e fala, não, agora eu vou organizar e vou mandar, né? Então, mesmo que você não seja contemplado, isso serviu para você organizar suas ideias, para você adquirir autoconfiança, né? Porque o nosso medo de escrever, gente, ele é muito grande, mas ele só passa escrevendo, né? O nosso medo de poder aprender, elaborar projeto, ele só passa, né, se a gente enviar, né? E eu que sou produtora experiente, assim, trabalho mais de 10 anos com isso, muitos produtores experientes, a gente manda muito projeto que não é contemplado, a gente fica mal pontuado. Ano passado teve um projeto do meu coletivo que foi contemplado, mas eu, junto com outros profissionais, mandei mais de 10 projetos, né, junto com outros grupos, né, não meus, assim, mas junto com outros grupos. Porque a gente manda, né? Isso que a Slaine falou, projetos que a gente mandou no ano, mas ele não passou, ou ele ficou como suplente, foi bem pontuado, mas assim, a gente quer mandar de novo, porque a gente vai ficando com material. Cada vez que a gente manda, a gente vai tendo material, a gente vai aprimorando, né? E aí vem um edital municipal, a gente adapta aquele projeto para o municipal. Outro site que eu queria indicar para vocês é o Prosas, que é um site muito bom, que tem edital de meio ambiente, de educação, de cultura, de sociedade, edital para mulheres, edital para cultura LGBT, edital para pessoas pretas. Ele tem assim uma diversidade muito grande lá, ele divulga todos os editais do Brasil. Então, fica atento, às vezes aparece um edital interessante, aí você já tem o projeto montado, aí você só precisa fazer uma adaptação, vai dando mais ânimo, né? Porque
os editais, eles não são a única ferramenta de trabalho, mas eles são uma ferramenta importante, né, para a gente que quer desenvolver arte e cultura, a gente aprendendo a se apropriar dessa ferramenta, né? É uma ferramenta, a gente precisa se apropriar dela, a gente só vai se apropriar fazendo, e nunca a gente vai saber tudo, né? Então, é o que eu falei, vai ter ano que eu apresento o projeto e, sei lá, passo 2, 3, fico feliz da vida. Vai ter ano, já tive, né, sou super profissional nisso, sei escrever, e muitas outras profissionais também, porque no momento os recursos do PROAC estão muito escassos, né? A gente tem uma concorrência muito alta, então tem muitos bons projetos que ficam para trás, a maioria fica para trás, a grande maioria. Imagina, de 700 projetos, seleciona 10, 15, né? Claro que vai ficar um monte de projeto bom de fora, mas a gente tem que mandar, primeiro, para o Estado ver que a nossa demanda existe. Segundo, para a gente treinar, mandar. Terceiro, porque a gente começa a ser visto, porque uma comissão de seleção, cada vez que ela lê um projeto seu, ela grava seu nome, ela fica sabendo do teu trabalho, às vezes assim, você não aprovou, mas foram mais pessoas de mais lugares do estado, né, e muitas da capital, que ficaram sabendo que seu projeto existe, que seu trabalho existe, que seu grupo existe, né? Então, é legal mandar, é legal para as pessoas irem conhecendo também a gente, né? E por fim, você ainda corre risco de ganhar, olha só, né? E aí, se ganhar, a gente vai aprender uma outra coisa, que é executar, né? Que é uma outra etapa. Então, quero deixar essa palavra de incentivo aí, da gente aprender a mandar nossos projetos, botar nos editais mesmo, né? Pedir ajuda, assim, olhar projetos aprovados, né? Olha os projetos aprovados, como é que a pessoa organizou uma apresentação, como é que ela organizou um orçamento, né? Então, a gente vai vendo e vai um pouco se espelhando, né? Vai fazendo do nosso jeito também, tá bom? Acho que é isso, não sei se Slaine e Anderson querem falar mais alguma coisa. Quero agradecer a presença de vocês, me desculpar por não estar junto aí presencialmente, mas coisas da vida que a gente não tem controle. Acho que é isso, né, Cá? Você está ouvindo aí, né? A Isla, na verdade, está preocupada de já escrever tudo que você falou aqui, para não esquecer. Ela já está com o computador aqui, ó. Já está lá no esquema aqui. A gente vai... Eu queria fazer uma foto, na verdade, aproveitando você aí na nossa tela. Aí você tem ideia também de como é que você está na nossa sala, porque está bem... Você não tem ideia de como que é, mas tá bem legal. E fazer essa foto, agradecer você, né, pelo empenho. Acho que bom que deu tudo certo, né? Que no final a gente atingiu o objetivo de fazer esse evento híbrido, com uma pessoa online, mas a gente está aqui, a gente compartilhou, conversou, então isso foi bem legal, acho que é uma modalidade desses novos tempos mesmo, e não substitui, claro, o presencial, mas pode, né, manter a atividade. E como eu falei aqui na mesa agora há pouco, acho que não é uma atividade que se encerra, na verdade a gente está começando, né? Uma troca, um compartilhamento, né? Uma orientação conjunta, assim, muito no sentido, né? Até no dia que eu fui lá no Raj, lá na entrevista, eu falei, a Cassiane não trabalha com a ideia de que os grupos concorrem entre si, mas que quanto mais grupos mandar, melhor, de quanto mais pessoas fizerem, uns ajudam os outros, mais gente se interessa pelas pautas, pelas questões. Então, acho que reforça muito esse argumento de que o Gato, nesse município e em qualquer outro, no estado, a gente não está para concorrer com ninguém, mas para colaborar com que mais gente possa fazer arte, possa trabalhar com isso e ter, né, o seu devido trabalho recompensado de maneira correta. É isso, Isla, quer falar alguma coisa? É a lógica do ganha-ganha que a gente fala no Dragon Dream. Quanto mais gente ganha, mais gente ganha. E Raj, obrigada aí pelo suporte também na divulgação. Muito bom. Eu quero... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, tá. Eu que agradeço, viu? Quero até agradecer o pessoal todo aqui. Foi um prazer imenso estar aqui hoje, né? E as coisas têm que dar certo, né? Porque num domingo como esse, a gente tira para vir aqui, buscar conhecimento, se envolver. Quer dizer, não tem como dar errado, né? A gente tem mesmo que criar essa sinergia aqui, trabalhar conjuntamente, trocar ideia, trocar experiência, né? Eu vou falar a verdade para você. Hoje eu vim aqui para aprender e aprendi muito. Muito obrigado por tudo isso, tá bom? Se eu fosse falar para você aqui, resumo de projeto, até a Isa falou assim, nossa senhora, você tem um monte de projeto. Eu falei, então, eu só preciso botar em prática, né? Então, a gente precisa desse pessoal para a gente trocar ideia,
você aqui tem experiência, tudo, para a gente poder trilhar esse caminho aí. Mas eu agradeço demais, viu? Prazer imenso. Prazer, querido. E acessem depois o material que eu vou mandar para vocês, porque pode complementar também e ajudar. E Anderson, Slane, acabei de pensar uma coisa que eu não sei se vocês já pensaram, mas se vocês forem mandar edital de manutenção de espaço agora, ou quando vocês forem mandar, incluir como atividade um laboratório permanente de projetos, né? Boa. Como sendo em Montemor e Hortolândia, vocês serem um polo de estudo de montagem de projeto, ser um laboratório mesmo. Porque aí vocês podem ter, tipo, encontro mensal, que vocês vêm, partilha, todo mundo lê o projeto de todo mundo, comenta, tá faltando isso, mas e aquilo, onde que, né? Então, e vocês, com a experiência de vocês, já acumulada, poder orientar, mas, né, mais do que isso, ser uma troca coletiva, né? E vocês seriam um polo de referência, é uma ideia que eu acho que pode ajudar também. Remunerado, né, com despesas, tudo certinho. Foi aclamada aqui a ideia. O Anderson perguntou se eu anotei, mas depois eu pego na gravação, tenho já em mente a nuvenzinha. Queria primeiramente agradecer a você, né, por ter aceito o convite, tá aqui 5 horas, né, do domingão, mesmo você aí na sua casa, é um tempo bastante. Agradecer a todos que se dispuseram e de como a atividade aconteceu e transcorreu bem, né? A gente teve muitas ausências, pensando nos inscritos, né? Mas é isso, a pessoa acorda, está resfriada, né? A gente está vivendo um outro momento e como se adequar também a esse outro momento, né? Aí às vezes não é a pessoa, mas é o filho, é o companheiro, e aí você não pode pôr o outro em risco também. Mas é isso, queria agradecer muito a todos presentes por ter aceito o convite e principalmente a você. Eu que agradeço, gente. Vocês também, num domingão de sol aí, dia frio, né? E a gente aí, fico muito feliz. Ficaria mais feliz se eu tivesse ido dormir na cama do Aruan. Ô Cassiane, mostrar para o pessoal aqui, ó, enquanto a gente está no curso, como eu disse, deixa eu só tirar um negócio daqui. Peraí, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, que essas coisas que a gente acaba se certificando que a gente está no caminho certo. Enquanto eu estava conversando com vocês aqui, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, quer dizer, uma pessoa que eu nem conheço, de São Paulo, que está ouvindo a Web Rádio Samba de Quintal, né? E ela manda uma mensagem aqui no WhatsApp, olha só. Oi, boa tarde. Me chamo Cristina, eu estou ouvindo a rádio aqui de São Paulo, capital, bairro do Alto da Lapa. Eu conheci essa rádio recentemente e estou adorando. Realmente são músicas ótimas, músicas realmente do fundo de quintal. Nego Velho. Muito legal, muito legal. Estão sabendo? É por essas coisas que os projetos valem a pena, né? Isso aí, Raj. Como que eu faço para ouvir aqui em Peruíbe? Oi? Como que eu faço para ouvir aqui em Peruíbe a rádio? Você coloca... Você pode entrar num aplicativo chamado Radiosnet. Sei. Eu tenho. Aí você coloca Web Rádio Samba de Quintal. Legal. Ou depois, se a Isla me mandar também aqui o link, tem um aplicativo que eu posso compartilhar com todo mundo aí. Legal. Eu compartilho o aplicativo aí. Muito bem, mas já vou procurar para hoje ainda. Tá bom. Maravilha, muito prazer. A foto, vamos lá. De costas para você, mas com você atrás da gente, tá? Tá bom. Ah, tem um espelho ainda para ajudar.
Oi? Deu certo, estamos vendo a foto, compartilhando. Maravilha, queridos. Então, obrigada. Bom fim de domingo para vocês. Beijinhos. A gente se encontra presencialmente em breve, espero. Para você também, amiga. Depois eu te mando as gravações, se você quiser utilizar. Tá bom? E eu te mando o drive, o link do drive com os materiais que eu fiquei de mandar, tá bom? Tá bom. Aqueles outros que você mandou do vídeo, eu já mandei para o pessoal hoje de manhã, antes de vir. Perfeito. Ótimo. Tá? Eu te mando só o drive, então. Tá bom, combinado. Beijo então, grande. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.